Fala galera, tudo tranquilo? Vamos aqui para uma questãozinha da UERJ 2022, uma questão relativamente fácil, mas eu vou tentar trabalhar uma linha interdisciplinar nela, ok? Um pouquinho de química, um pouquinho de física, tudo junto, misturado, ok? Com a nossa biologia, porque galera, dá para fazer o link com essa questão aí, tá? De vários temas, ok? Importantíssimos para o Enem, para a própria UERJ, tá? Quando a gente fala da influência da temperatura na solubilidade dos gases na água. E aí, cara, eu já dei uma pista enorme aí para responder essa questãozinha. Mas vamos com tudo, porque aqui a gente pode falar ó, de efeito estufa, né, principalmente de usina nuclear, o efeito que ela causa, né, na temperatura na água, na redondeza. Ok, a gente pode falar, né, de branqueamento dos corais. Meu irmão, dá para falar de muita coisa maneira que cai demais em tudo quanto é vestibular. Então fique ligadão aí, galera, porque aqui não é resolução só da questão, né, filho? É uma revisão completa do conteúdo. E lembre que aqui no Quibio, galera, tem um canal de membro para nossa queridíssima UERJ. Você pode ser membro e ter acesso a vídeos exclusivos. Você que gosta muito da UERJ, ou que é daqui do Rio, que naturalmente faz Enem e UERJ, ou até mesmo, eu tenho muito aluno, galera, que só faz UERJ, não faz o Enem, né? Porque não se adequa à vida do Enem, 45 questões de matemática, já vai se preparando. E se inscreva no canal, né, galera? Mandem aí para os amigos, compartilhem com os brother, porque, meu irmão, o Quibio está crescendo e graças a essa força aí de vocês. Vamos com tudo, segue a vinheta. Pronto, galera, vamos lá, vamos dar uma lida, tá? E, cara, a gente poderia fazer essa questão em 32 segundos, mas a gente vai bater um papo bem interessante sobre ela, tá? Então o cara diz que experimentos controlados em laboratório demonstraram que peixes criados em aquários com olha isso aqui, ó, temperaturas mais elevadas apresentam, quando adultos, tamanhos menores que outros da mesma espécie, submetidos a temperaturas mais baixas, ok? Isso alerta para um dos potenciais efeitos do aquecimento global, ó, ele está relacionando aqui efeito, né, o aquecimento global sobre o metabolismo de animais marinhos. O menor tamanho dos peixes, tá, em temperaturas mais altas resulta na seguinte alteração fisiológica. Galera, então assim, a questão ele puxou aí para a ideia dos peixinhos, mas é poluição. Essa brincadeira aí é sobre poluição. E já fica a minha dica. Assistam esse vídeo aqui, ó, poluição da água, feita para você, assim, destruir questões sobre poluição da água, beleza? Importantíssimo, né, esse vídeo que é totalmente aplicado, conteúdo, resolução de exercício, conteúdo e resolução de exercício. E a gente fala, obviamente, né, do que chamamos de uma poluição de aspecto o quê? Físico, né? Porque eu estou aumentando a temperatura. Então, quando a gente fala de aumento de temperatura, né, o cara já deu um papo bem importante, certo? Que é a questão do efeito estufa e aquecimento global, ok? Então, lembra que o efeito estufa, né, graças a Deus, ele acontece, né? Se não, ele não existisse, a gente não estava aqui batendo esse papo. Né? Então lembra que o efeito estufa está relacionado sim à manutenção da temperatura aqui na superfície. Show de bola. O que acontece que o ser humano, né, ele, para variar fazendo merda, né, tem que estar fazendo uma merdinha, né, o tal do ser humano. Então o que acontece? Ele queima em excesso os combustíveis, principalmente fósseis, ok? Liberando aí altas concentrações de CO2. Então, principalmente quem for fazer questões discursivas, tá? Utilizem um termo, né, potencialização do efeito estufa, ok? Agravamento do efeito estufa, tá? Só tome cuidado para você não dar a impressão de que você está dizendo que o efeito estufa só acontece por conta da queima dos combustíveis fósseis, ok? Na verdade, a gente agrava esse pepino. Show? Tranquila a ideia? Então, beleza. Agora, eu gosto muito de relacionar também, tá? Porque quando a gente fala de fontes de energia, tá? As usinas, né? Seja ela termoelétrica, hidrelétrica e tudo mais, né? Elas causam inúmeros impactos na região. Só que normalmente em prova, relaciona-se muito a ideia das usinas, ok, nucleares, ok? Então, a usina nuclear, a gente pode estar trabalhando aí a ideia do aquecimento da água,
Só que aí, gente, enquanto aqui no efeito estufa, né, a gente chama de aquecimento global, ou seja, eu estou falando de um aspecto muito mais amplo, ok? Né? A usina nuclear, ela é muito mais local, ok? Então aquele cantinho ali, só para vocês terem ideia, aqui na nossa queridíssima Angra, né, Angra 1, Angra 2, onde, né, cai ali a água que vem, né, da usina, normalmente em temperatura muito elevada, a UFRJ faz estudos lá e já constataram que ali, tem vida alguma, tem nada, não tem nada mesmo. No máximo, as bactériazinhas, né, que, pô, conseguem aí sobreviver, tá, em locais bem inóspitos, beleza? De difícil fixação da vida. E tudo isso está explicado, como eu falei, o papo é interdisciplinar, a propriedade da solubilidade. Vitão, solubilidade de quem, fi? Pensa na Coca-Cola, rapaz, tá? Pensem na Coca-Cola. Lembrem que a solubilidade dos gases, ok? Ela diminui de acordo com o aumento da temperatura. Olha aí que bonito, tá? Então a gente tem isso aqui, ó, rolando, ó. Olha só como diminui com o aumento da temperatura. Beleza? Isso está muito relacionado à sua Coca-Cola quente, sua Coca-Cola gelada para chuchu, né? Porque, meu irmão, lembra que na hora de produzir a Coca-Cola, o cara, meu irmão, tampa ali com a pressão danada, então a pressão interna ela fica alta. Enquanto ela está alta, né, os gases ficam solubilizados no líquido, beleza? Só que na temperatura quente, quando tu abre, né, a Coca-Cola, as pressões se igualam e aí, né, com uma solubilidade, ó, reparem só, muito baixa, temperaturas mais altas, o que acontece? Cara, os gases eles tendem a sair ali do líquido. Essa é a ideia, vai fazer aquela espuma danada. Quando você pensa, ó, numa temperatura muito baixa, ó, olha aqui, ó, bem baixa, o que acontece? Nessa temperatura baixa, a solubilidade ela é alta. Por isso que a sua Coca-Cola trincando, né? Como é que fica ali? Você, abriu, nem forma tanta espuma assim, porque os gases continuam solubilizados no líquido. Beleza? A ideia? Tranquilo? Só que substitui essa ideia da Coca-Cola, com o nosso queridíssimo oxigênio, ok? Na água, no caso do mar. Beleza? E aí você entende que se você aumentar a temperatura dos oceanos, você vai impactar demasiadamente na vida dos organismos que dependem do oxigênio, beleza? Que no caso é a grande maioria. E, cara, como não falar, tá, dessa relação tão importante, cara? Isso aqui é famoso demais, gente. Cai muito nos vestibulares, ok? O UERJ, FUVEST, Enem, né? Vamos supor que a gente tem aqui, quase que desenha uma alga aqui, pensa que isso é um coral, juro para vocês que parece um coral, e a gente tem aqui, ó, né, uma relação importantíssima, galera, entre algas e corais. E qual é o papo aqui, gente? Lembra que as algas, né, elas, cara, fazem nada mais nada menos tal da fotossíntese, ok? E você tem um coral, né, que é um quinidário, né, que, meu irmão, dá abrigo, ok, para as algas. Olha só que espetáculo, ok? Então, isso aqui é o coral, né? Acabei colocando o nome do grupo, tá? É um coral que é um quinidário. Beleza? Tranquilo? Então, essa é uma relação, né, simbiótica, tem independência, né? A gente caracteriza aí o famoso mutualismo, tá? É positivo para o quinidário, que se aproveita dessa matéria orgânica, é positivo para a alga que tem um abrigo, né, deliciosamente bom aqui de se morar. Beleza? E aí, filho, com essa interferência, seja o aumento da temperatura, seja a alteração do pH dos oceanos, que também é um assunto bem bacana para a gente relacionar, porque lembra que o CO2, galera, olha que lindo, essa aula interdisciplinar fica show de bola. O CO2 com água, ele forma nada mais, nada menos do que o ácido carbônico, beleza? Que é um 3, olha só, beleza? Então esse ácido carbônico, né, lembra que ele ioniza e libera mais H+. Olha só que doideira, né? E aí a gente fala da acidificação dos oceanos também. Então a gente lambuza, né? A porra toda, né? Não tem jeito, cara. Ser humano não tem jeito. Então o que acontece? Eu estou alterando aqui, interferindo, né, no meio,
E aí as algas, numa tentativa, né, meio louca de sobreviver, elas abandonam o coral. E aí esse coral, que era bem coloridinho, ele acaba ficando branco. Por isso que a gente usa a expressão branqueamento dos corais. Galera, olha quanto assunto que a gente está falando numa questão só, que lindeza, hein? Branqueamento dos corais. Cara, isso é um clássico dos vestibulares. Você não pode, de maneira alguma, ir para qualquer prova, principalmente para o Enem, sem ter uma revisão bacanérrima de poluição da água. Já dei a dica aí lá no card, lá no iniciozinho, para vocês darem uma assistida nesse queridíssimo vídeo. Então, ele está querendo que você justifique o menor tamanho dos peixes, ok? De acordo aí com essa questão, né, que é o fator, é o aquecimento global que ele nos impôs. Então, galera, né, o que eu posso pensar aqui em relação à alteração fisiológica? Atrofia das gônadas, aí a gente pensaria em algo mais relacionado à reprodução, né? Aí ele botou problemas osmóticos, né? Lembra que quem está relacionado à osmorregulação são os sais, né? Então, assim, não tem uma interferência tão grande, né? Transtornos sensoriais, ele não me deu nenhum indicativo no texto, né, relacionando qualquer coisa ao sensitivo, né? Lembra que os peixes, eles têm o que chamamos de linha lateral, que é uma estrutura bem bacana para dar aí uma noção do espaço, do local. Por isso você vê os peixes, né, nadando entre pedras, sem se estabacarem todo, né? Então, galera, a relação que a gente tinha que fazer, de fato, era temperatura e solubilidade do oxigênio nessa região, que com certeza diminui, e por isso que a gente pode falar em estresse respiratório, já que essa galera depende muito de oxigênio para essa brincadeira. Beleza? Então é isso, galera. Espero que tenham curtido, espero que tenham entendido e, melhor ainda, espero que tenham revisado todo esse conteúdo, para que na próxima prova, meu irmão, vocês não sejam, né, pegos de surpresa, mas de jeito algum. Esse é o objetivo do QBio. Vamos com tudo e até a próxima.